Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, pela participação nessa liturgia, nós possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a crescer e a amadurecer na fé em Jesus Salvador. Então, celebramos cheios de esperança. Então, a primeira leitura está em Números capítulo 12, versículo 1 a 13. Números capítulo 12, versículo 1 a 13. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, que tomara por quanto tinha tomado mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, e a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. Então, aqui, essa primeira leitura, fala sobre a sedição de Miriam e Arão. Então, aqui, Deus fala aqui para Miriam e Arão. O mesmo não acontece com meu servo Moisés, como que com os outros profetas. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés? E aí, por conta disso, Deus castigou Miriam, e a cobriu de lepra. Então, quando Arão olhou para ela e viu toda coberta de lepra, disse a Moisés, rogo-te, meu senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Então, Moisés clamou, atendeu o pedido de Arão e clamou ao Senhor, dizendo, Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Então, mesmo eles reclamando, mesmo Miriam e Arão reclamando contra Moisés, mesmo assim ele pediu a Deus, para que curasse Miriam da lepra. Ele teve compaixão, de Miriam e Arão, mesmo Miriam e Arão tendo reclamado com ele. Então eles pediram para que Moisés pedisse a Deus para que a curasse. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo,
é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Então, durante a noite, a barca agitada pelas ondas do mar e pelo vento representa a igreja sacudida pela perseguição e pelas forças contrárias à sua missão. Nessas circunstâncias, a igreja e os seus discípulos não devem se considerar abandonados à própria sorte. O Senhor está presente para salvar, acudir e ajudar os seus em todos os momentos. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 23, 18, capítulo 18, versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Então, a mão do Senhor estará sempre estendida para quem lhe pede socorro e salvação. O Senhor pode tudo, mas o ser humano só pela fé conseguirá imitar minimamente a ação de Jesus. E ele chama, vem. Somente se consegue responder à vocação, ao vem, que o Senhor dirige ao ser humano, quando a pessoa brada por salvação. Senhor, salva-me. Como Pedro falou aqui para o Senhor. Então, neste mês vocacional, celebrando o ano vocacional da Igreja no Brasil, brademos ao Senhor por fé e salvação para que possamos responder com confiança ao vem que Ele dirige a nós. Então, seguindo na certeza de que Ele é o Deus conosco, o Emanuel, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.